Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a presença de vocês assistindo na nossa rede social, você que está compartilhando também este culto de quinta-feira. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade. Acabamos de louvar a esse Deus Todo-Poderoso, acabamos de entoar a Ele este cântico e sabemos que o Senhor tem ouvido e sabemos que o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Muito prazer, com muita alegria,
tragam a mensagem de Deus para as nossas vidas, tragam a palavra de Deus para a vida de cada um dos que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa noite. Estamos passando por esse período onde que as nossas atividades presenciais, elas não podem ser efetuadas, mas sabemos que, mesmo não estando aqui no templo, nós estamos todos juntos como igreja, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor neste momento. Quero ler com os irmãos Salmos de número 46. Este salmo que mostra e nos faz declarar a fé que temos em Deus e que precisamos ter em Deus. O salmista, ele declara muito bem a fé perfeita em Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Um salmo como esse, numa situação como essa, numa condição que estamos vivendo, demonstra a fé que precisamos ter em Deus, a fé que precisamos confiar em Deus, e Ele está no meio de todas essas coisas para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos proteger, para nos dar o refúgio. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por este momento que estamos celebrando, que estamos nesse culto de cura e libertação. Senhor, eu sei qual é a cura que eu preciso, eu sei qual a libertação que eu preciso, mas este irmão, esta irmã, esta pessoa que está deste outro lado da câmera, Senhor, eu não sei, mas o teu Espírito Santo sabe, o Senhor sabe. Por isso, nessa hora, ó Pai, vá de encontro com essas vidas, vá de encontro com estas famílias, vá de encontro, ó Pai, com a humanidade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos e te agradecemos para todos sempre. Amém. Irmãos, nesta noite nós estamos aqui com o nosso irmão presbítero Clodomiro. Ele está junto conosco para trazer a doce mensagem do Senhor para as nossas vidas. Receba ele agora com uma salva de palmas onde você está, receba ele com todo carinho, receba ele com toda a sua bondade, porque ele tem algo de Deus para falar com as nossas vidas. Volto no final para dar a bênção apostólica a cada um de vocês. Deus abençoe e a oportunidade de estar com o nosso irmão presbítero Clodomiro. A paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Com muita alegria, agradeço ao pastor Alexandre a oportunidade de trazer esta palavra do Senhor para o coração, para o meu coração e para o coração de todo o povo de Deus. Então, cumprimento a amada igreja na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Alexandre já informou, é o nosso culto de cura e libertação, às quintas-feiras,
e estamos nesta condição, né, da fase emergencial, sem poder ter o culto presencial, mas o nosso Deus, Ele é tremendo e poderoso, e Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então creia, meu irmão, você que está assistindo este vídeo, está ouvindo esta mensagem, que o nosso Deus, Ele está ali, ao teu lado, viu? Como foi dito no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, e que nós devemos então estar em paz. Confia nesse Deus maravilhoso, meu irmão, que Ele sabe as suas necessidades, sabe as suas lutas, sabe tudo que você está passando. Simplesmente entrega a sua vida no altar do Senhor nesta noite, entregue a sua vida, derrame-se no altar de Deus, chore, clame, busque com muita fé, que Ele vai ouvir a sua oração, vai ouvir o seu clamor e vai te trazer a vitória. Amém? A mensagem está baseada no Evangelho de João, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. Essa passagem, todo esse capítulo 9 do Evangelho de João, trata sobre a cura de um cego de nascença. E o importante que nós vamos ver ao longo desta mensagem é o trabalhar de Deus na vida dos discípulos, na vida desse homem que nasceu cego, nasceu completamente cego, e o poder de Deus alcançou a vida dele. Vamos ler juntos? Diz assim o primeiro versículo, é do verso 1 até o verso 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me uno ao meu irmão, à minha irmã, este ouvinte que está assistindo este vídeo. Senhor, meu Deus, nesta oração pedindo que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada, Senhor, meu Deus, alcance o coração e mente deste homem, desta mulher, deste querido ouvinte, Pai. E faça ali, Senhor, meu Deus, uma grande obra, porque o Senhor é luz, é a luz que veio ao mundo. Pai, traz luz ao coração deste homem, desta mulher, e abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, Pai. Que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai, e fala conosco. Nós oramos agradecendo em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, o interessante é que este capítulo começa dizendo que Jesus passava por um determinado local e ali ele viu aquele homem cego. E aí vieram os discípulos e perguntaram a Jesus: quem pecou? Quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse desta forma? E nestes dias que a gente está vivendo, né, de pandemia, muitas pessoas enfermas,
né? Pessoas que temem a Deus, pessoas que creem em Jesus Cristo e muitas outras que não temem a Deus, não creem neste Deus, né? No Deus eterno, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Muitos são ateus, outros acreditam em outros deuses. Então, mas todos estão sujeitos a eventualmente passarem por um momento de infecção pelo Covid-19 e pode vir na mente das pessoas, né? Será que esse homem, essa mulher que pegou o Covid-19, será que este homem, esta mulher que está com este câncer, será que este homem, esta mulher que está com um problema assim, um problema deste tipo ou de outro tipo, será que ele pecou? Será que essa pessoa fez alguma coisa de errado para merecer? A gente vê muitas crianças, né, nascendo, pastor Alexandre, já com problemas físicos, problemas mentais, problemas neurológicos, e os discípulos, para os discípulos de Jesus naquela época, não foi diferente. Viu aquele homem cego de nascença e a primeira coisa que veio na mente deles, olha, alguém deve ter feito alguma coisa de errado, uma crença, né? Algo que passa na mente das pessoas, de entender que se tem uma pessoa sofrendo é porque alguma coisa de muito errado fez e que Deus está castigando. Isso não é verdade, meu irmão. Isso não é verdade. O nosso Deus é Deus de amor, Ele é Deus bondoso. E foi esse ensino que Jesus quis passar para os seus discípulos. E algo que eu fico meditando, né, na mente dos discípulos de Jesus, dizendo: quem pecou? Um cego de nascença. Se ele nasceu cego, como ele no ventre da sua mãe poderia ter pecado? Então é impossível, né? Uma criança na sua pureza, sem malícia ainda, e dentro do ventre da mãe, ainda mais ali no ventre da mãe, como que ele poderia pecar para merecer nascer cego? Então Jesus Cristo quis destacar em primeiro lugar isso. E uma outra coisa que Jesus quis ensinar para os discípulos, meus irmãos: o hábito da gente julgar as pessoas. Isso é uma doença que está na vida de todo ser humano. A gente julga pela aparência, e nos dias atuais a gente anda pela rua, a gente vê muita coisa bizarra. Desculpa falar assim, meu irmão e minha irmã. A gente vê muita coisa estranha, né? Que não está alinhado com aquilo que você acredita, não está alinhado com os seus valores, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você crê, com aquilo que você pratica. Não está alinhado, né? As pessoas, cada uma vivendo do seu jeito, seguindo o seu caminho, fazendo as coisas da forma como acha que deve fazer, e muitas vezes a gente olha e julga. E não foi diferente com os discípulos. Os discípulos viram aquele homem cego que estava ali assentado mendigando e julgou. Os pais pecaram ou ele pecou para merecer tamanho juízo? Então não devemos julgar, porque com o juízo com que julgarmos, ou com a medida com que medimos os outros, também seremos julgados e também seremos medido. O próprio Cristo disse que ele não veio para julgar, mas veio para salvar. Então nós, como cristãos, como povo de Deus, primeiro ensinamento deste culto é que nós não devemos olhar para as aparências, não devemos olhar para as pessoas, discriminando as pessoas e julgando as pessoas. E isso exige de nós, e cada um de nós, uma disciplina, é uma prática diária que nós devemos fazer. Não é simplesmente falar assim: não, eu não vou mais fazer isso, e na primeira condição você esquece e faz. Então é um exercício diário que devemos praticar. Lutarmos contra a nossa carne, meu irmão, é um exercício diário. Por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Somos templos vivos de Deus, morada do Espírito Santo, para sermos guiados pelo Espírito e não satisfazermos então o desejo da nossa carne. Nessa condição, o desejo da nossa carne muitas vezes é julgar, é criticar, é apontar o dedo. Então Jesus Cristo, olhando para os discípulos, disse que nem ele pecou e nem os pais dele, mas para que a glória de Deus se manifeste
na vida daquele homem. Então, irmão, nós temos que ser um instrumento nas mãos de Deus, onde nós estivermos, para orarmos com fé, para usarmos a ousadia da fé e levarmos a palavra do Senhor para aqueles que estão necessitados. Vamos imaginar, meu irmão, que você está andando pela rua e é abordado por um homem, uma mulher que está fazendo programa aí na rua. Está aí todo dia sendo abusado, sodomizado, muitas vezes preso nas drogas, está preso no pecado. Se Deus preparou essa situação para você, meu irmão, para falar com aquela pessoa, em vez de você apontar o seu dedo, em vez de você criticar e julgar, leve o amor de Deus para essa pessoa. Vou dar um exemplo, meu irmão. Lá na portaria do meu prédio tem uma serva de Deus que trabalha ali, e eu conversando com ela esses dias, perguntando se estava tudo bem com ela, com a família, e falando, né, sobre a questão de evangelizar, e ela me disse, pastor Alexandre, que ela tem procurado sempre falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas, e um dia parou um rapaz do Correios, né, para entregar correspondência, entregar algumas mercadorias ali, e Deus tocou no coração dela, e ela não se furtou, não se acovardou, e começou a falar de Jesus Cristo para aquele homem. Começou a falar de Jesus, falar do amor de Deus, para que ele conhecesse a esse Cristo maravilhoso, e terminou ali aquele momento, breve momento de evangelismo. O homem foi embora, e aquela palavra, depois ela ficou sabendo que alguns dias depois, eu não sei quanto tempo se passou, esse mesmo carteiro voltou ali no condomínio para entregar outras correspondências, e ele deu esse testemunho para ela, que naquele dia, quando ela levou aquela palavra para ele, ele estava passando por problemas muito sérios, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e aquela palavra que ela levou para falar do amor de Deus para aquela vida, foi o suficiente para fazer ele voltar para o caminho certo, e aquela vitória que ele precisava, aquele problema que ele estava enfrentando, Deus ajudou, Deus abençoou, e ele teve uma solução. Então, meu irmão, às vezes você fala, foi uma palavra tão simples, eu não sei falar, eu não sei como orar. Deus vai usar você, meu irmão. Na hora que o Senhor te colocar numa condição de você ser um instrumento na mão dele, ele vai colocar a palavra certa na tua boca. Por isso que é importante você não julgar e você se alimentar da palavra de Deus, porque aquela palavra que você lê num determinado dia, acordou, meditou na palavra, Deus pode te usar com aquela palavra para você semear essa palavra no coração de uma vida necessitada. Amém, meu irmão? Então, o primeiro ensinamento destes 7 versículos que nós lemos ali no Evangelho de João, no capítulo 9, sobre aquele cego de nascença: não devemos julgar o nosso próximo, porque Jesus Cristo, o próprio Cristo, Deus vivo, o Verbo vivo, veio não para julgar, mas para salvar. Então tem que haver um desejo sincero em nós de buscarmos uma mudança nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir. E se errar, tenha humildade de pedir perdão àquela pessoa que você ofendeu, que você magoou, que você entristeceu com a sua forma de agir, com o seu falar. Quebranta o teu coração e deixe o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida, transformar o seu valor, o seu caráter, o seu interior. Segundo ponto desta mensagem: devemos, como templo vivo de Deus, pedir que as obras do Senhor se manifestem em nossa vida através dos frutos do Espírito Santo. Se nós formos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5,
tem o verso 16 e o verso 17. Estava lendo o verso 1. Digo, porém, Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Voltando ali no Evangelho de João, após Jesus Cristo dar esse ensinamento para os seus discípulos de que não foi por pecado que aquele homem nasceu cego, mas foi para que a obra de Deus, as maravilhas de Deus se manifestassem naquela vida. Jesus, dito isso, diz a palavra de Deus, Jesus cuspiu na terra, fez lodo com aquela saliva, ele fez lodo e pegou aquele lodo e untou os 2 olhos daquele homem cego. E feito isso, que muitos hoje podem até pensar, nossa, mas que isso é falta de higiene, poderia ter levado doença nos olhos daquela pessoa, a terra cheia de vírus, cheia de bactéria, né? Nos dias de hoje, álcool toda hora, passando álcool nas mãos, higienizando as mãos, lavando as mãos, usando máscara, mas o nosso Deus, Jesus Cristo, untou, cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos daquele cego, nos 2 olhos, e disse para ele: vai no tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava-te ali. Vai, lava-te no tanque de Siloé. E aí diz no mesmo versículo 7, que aquele homem cego de nascença, não sabemos qual é o nome dele, foi ali para aquele tanque, lavou-se e voltou vendo. Segundo ponto que nós devemos aprender, quando ele voltou vendo, diz aqui esse capítulo, vocês podem ler na sua casa depois, que muitos vizinhos que moravam ali próximo desse cego de nascença, muitas pessoas que conheciam a condição dele, de que ele era cego de nascença, vendo que ele voltara enxergando, vendo tudo, vendo todos, muitos ali começaram a falar: será que é ele mesmo? Porque essa pessoa, por causa da condição dela, pastor Alexandre, não trabalhava, ele ficava mendigando, pedindo esmolas, assentado na rua, e agora nessa nova condição, vendo, a luz que é Jesus, trouxe vista a este cego de nascença, e esses vizinhos começaram então a indagar, em vez de glorificar a Deus, começaram a indagar: será que é ele? Será que não é? E ele falava: não, sou eu mesmo, eu agora estou vendo. E aí ele contou: olha, um homem fez lodo com a terra, passou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque, eu me lavei e estou vendo. E o interessante, pastor Alexandre, que Jesus Cristo operou esse milagre num sábado. E qual foi a primeira atitude que essas pessoas tiveram? Pegaram aquele que uma vez foi cego e levaram até as autoridades religiosas. Levaram até os fariseus para ali eles tomarem alguma providência. Em vez de glorificar a Deus, essas pessoas, naquele espírito de religiosidade, porque fez isso num dia que não deveria ter sido feito nada, e o sábado para os judeus é um sábado onde ninguém pode fazer nada, não pode trabalhar. E como ele tinha sido curado, levou para os fariseus, e os fariseus também foram indagar desse homem, não acreditando que ele era cego de nascença. E aí disse assim: como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E onde está ele? Não sei. Levaram aos fariseus, e era sábado quando Jesus fez esse milagre, conforme eu disse. E no 15, tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe como vira. Ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. E o interessante, no 17, quando os judeus, muitos, começaram a dizer: este homem que fez isso no sábado não é de Deus, é um pecador, porque ele não guarda o sábado. Começaram também a julgar a Cristo.
porque tinha infringido uma das leis de Moisés. E no 17 diz assim: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, pois, que dizes daquele que te abriu os olhos? E o cego, que aquele que foi cego, disse que é um profeta. Antes, olha a luz de Jesus tirando a cegueira espiritual também desse homem que foi cego de nascença. Antes era um homem que ele não sabia quem era, que tinha feito esse milagre na vida dele. Ao ser inquirido pelos fariseus, ele já disse: o que você diz desse homem que fez isso na sua vida? É um profeta, é um homem de Deus, porque somente uma pessoa que é de Deus pode fazer um sinal, uma maravilha, um milagre como esse, porque Deus está com ele. E os fariseus se escandalizaram, não creram, e tanto é que duvidaram que depois foram e chamaram os próprios pais daquele homem cego. E os pais, com medo dos judeus, disseram: não, esse é o meu filho mesmo, ele nasceu cego. E os fariseus indagaram: mas por que ele agora lhe vê? E os pais, com medo dos fariseus e com medo de sofrerem alguma punição, disseram: não sei como que ele vê agora, pergunte para ele mesmo, porque ele já é grande. E diz a esse capítulo que os fariseus voltaram uma segunda vez a procurar aquele homem e indagaram dele novamente como que ele tinha sido curado da cegueira. E diz assim, no 24: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha o julgamento, meu irmão. Nós sabemos que esse homem é pecador, dizendo que Jesus Cristo era um homem pecador, mal sabendo eles que ele é o nosso Deus vivo, o verbo vivo, que veio para salvar a humanidade. E aí aquele homem, com a coragem do Espírito Santo de Deus na vida dele, porque ele tinha acabado de ser curado, meu irmão. Ele poderia ter negado a Cristo naquele momento, ele poderia, por medo dos fariseus, por medo das autoridades, com medo de sofrer alguma punição, ele poderia ter dado uma desculpa qualquer e ido embora e ficado em paz, mas ele teve a coragem, é uma coragem que vem do Espírito de Deus, e disse: se ele é pecador, lá no 25, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que era, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor. E tornaram então os fariseus a dizer-lhe: que te fez ele? Como ele te abriu os olhos? E ele, já sem paciência, disse: eu já lhe disse uma vez e não ouviste, por que quereis tornar a ouvir? Quereis porventura também vocês serem seus discípulos? E então os fariseus se iraram muito contra esse homem, ou injuriaram, ou xingaram, ou desonraram, ofenderam essa pessoa e disseram: discípulo dele sejas tu. Lá no 28, porém nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos, dizem os fariseus no 29, que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E olha a autoridade do Espírito Santo de Deus agindo na vida deste homem que foi cego de nascença e poderia ter negado a Cristo naquele momento, porque ele já tinha recebido a bênção, meu irmão. Esse homem não foi ali como aquele cego de Jericó clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não foi, ele não sabia que Jesus estava ali. A Bíblia não diz que ele clamava pela cura dele da cegueira, não, diz que Jesus viu esse homem cego que estava ali, e os discípulos ali julgando, achando que ele era um homem pecador, diz: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele fosse cego dessa forma? Então esse homem que não havia pedido para ser curado, ele foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, e ali ele alcançou a cura daquela cegueira, meu irmão. A salvação é de graça, meu irmão. Nós não fizemos por merecer, mas Jesus Cristo veio para dar a sua vida por nós,
para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos sarar, para nos transformar e para nos dar uma nova vida, e isso de forma gratuita, é dom de Deus, é de graça, meu irmão, creia nisso. Então esse homem que tinha tudo, por medo dos fariseus, por medo das autoridades, negar a Jesus Cristo, mas ali cheio, eu creio que ele estava ali cheio do Espírito de Deus ali na vida dele, que estava trazendo libertação para ele, trazendo cura da sua cegueira espiritual. Esse homem disse: nisto pois está a maravilha, vós não sabeis de onde ele veio, e ele me abriu os olhos. Ora, disse aquele homem que uma vez foi cego, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Você, meu irmão, você é temente a Deus, você é de Deus, você é povo de Deus, você é ovelha de Cristo, você teme ao Senhor. E ele estava declarando aqui: mas eu sei que aquele que teme a Deus, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor e atende a sua oração, meu irmão, creia nisso. Foi isso que ele declarou: eu sei que Deus não ouve pecadores, lá no 31, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Então, meu irmão, você é temente a Deus, faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, ande nos caminhos do Senhor, seja um imitador de Cristo, porque aqui está declarado: se esse homem, essa mulher teme a Deus, esse jovem, essa criança teme a Deus, este ancião teme a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. E declarou um pouquinho mais ainda: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aleluia! Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aleluia! E após essa declaração, este homem, sabe o que aconteceu com ele? Foi expulso da sinagoga, se tornou um pária, se tornou um Zé Ninguém, um proscrito, um rejeitado da sociedade, porque naquela época, meu irmão, você sendo judeu, sendo expulso da sinagoga, as pessoas iam virar as costas para você, iam apontar o dedo para você, iam perseguir você, e não só você, iam perseguir a sua família também. Então esse homem, mesmo correndo o risco de sofrer feroz perseguição por ter sido expulso da sinagoga, ele não negou aquilo que ele testemunhou na própria vida dele. Ele continuou declarando a verdade, que Jesus Cristo o curou. E o interessante que no 35, Jesus Cristo continuou ali naquela cidade, naquela região onde ele morava, e disse no 35 que Jesus Cristo ouviu que o tinham expulsado da sinagoga, e encontrando-o lhe disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E no 37, e Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Tu já o tens visto, aleluia, e é aquele que fala contigo. E agora o segundo milagre de Jesus Cristo, curando este homem da cegueira espiritual, porque ele passou ali a ver a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no 38 ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Aleluias! Quando o amor de Jesus entra no coração do homem, da mulher,
independente da sua condição, meu irmão, independente de como você está, você pode ser um mendigo, como esse homem era um mendigo, você pode estar ali cego, aleijado, manco, não importa a sua condição, preso nas drogas, preso no crime, fazendo as maiores perversidades, mas se o amor de Jesus te alcança, meu irmão, renda-se aos pés do Senhor imediatamente, como esse homem fez, e ele declarou: eu creio, Senhor, e o adorou. Essa é a nossa atitude, essa é a nossa atitude. Aquele que é liberto do pecado, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele entrega a sua vida para o Senhor, para durante todos os dias da sua vida, louvar e bendizer ao seu nome para todos sempre. E imediatamente aquele judeu, que sabe que ele só poderia adorar a Deus, ele imediatamente adorou a Cristo Jesus. Sabe o que é isso para um judeu se prostrar? Lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez uma estátua gigantesca de ouro e ordenou, no dia da inauguração daquela estátua, que todos deveriam se prostrar e adorar. Aqueles 3 jovens judeus se negaram a se prostrar e a adorar aquela estátua, aquela imagem que foi feita do rei Nabucodonosor. E imediatamente, como esse cego foi denunciado para os fariseus, aqueles 3 jovens também foram denunciados para o rei e foram levados na presença do rei. E assim como este cego de Jericó, na presença das autoridades, não negou a Cristo, aqueles 3 jovens também, cheios do poder de Deus na vida deles, eles não negaram ao Deus verdadeiro e se negaram na presença do rei a se prostrar diante daquela imagem. E esses 3 jovens foram lançados ali na fornalha de fogo ardente, meu irmão. Aleluia, ao serem lançados ali, meu irmão, um 4º homem, como filho de Deus, estava ali no meio dele, meu irmão. O Senhor está contigo no meio das provas, meu irmão. O Senhor está contigo no meio da fornalha de fogo ardente. Pode ser uma grande prova, uma grande tribulação, uma grande dificuldade. Pode ser na área da saúde, pode ser de libertação de drogas, pode ser na libertação do vício do álcool, não importa o que seja, na área financeira, no casamento, não importa o que seja ali no seu trabalho, sofrendo perseguição por causa da sua fé, não importa o que seja, o Senhor Jesus Cristo está contigo, assim como estava com aquele cego de Jericó, porque logo após aquele cego ter sido expulso da sinagoga, Jesus Cristo foi ao encontro dele e disse: crê tu no Filho de Deus? Meu irmão, neste culto de cura e libertação, eu digo para você: você crê, meu irmão, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? Aquele cego imediatamente disse: eu creio, e o adorou. Creia, meu irmão, creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, poder que lhe foi dado pelo próprio Deus e Pai, para curar, para expulsar os demônios, viu? E Ele delegou e outorgou essa autoridade para toda a igreja dele. Então, neste culto, meu irmão, de cura e libertação, não devemos julgar o nosso próximo, mas devemos, cheios do Espírito Santo de Deus, levarmos o Evangelho para todos aqueles que estão necessitados. Neste culto de cura e libertação, devemos orar pelos que sofrem,
devemos orar pelos necessitados, devemos orar para todos aqueles que estão aprisionados pelo diabo, devemos orar por aqueles que estão em trevas, para que a maravilhosa luz do mundo, que é Jesus Cristo, alcance esta vida, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em todas as nações, que esta geração da qual eu faço parte, possamos ver um grande avivamento, um grande agir de Deus em todas as nações do Extremo Oriente, na África, na Europa, no Oriente Médio, nas Américas, levando a palavra de Deus, a luz para os povos, a luz para as nações, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Se você puder na sua casa se colocar de pé, nós vamos orar agora. Vamos orar. Por todos esses pedidos de oração. Eu também tenho na minha casa um caderno de oração com muitos nomes ali escritos, muitos nomes. Alguns já partiram para a glória. Oremos para que o Espírito Santo conforte e console as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Muitos alcançaram, muitos mais ainda já alcançaram a vitória da cura contra o Covid, mas ainda há muitas vidas ali necessitadas de um milagre de Deus. Muitos nos hospitais, nas UTIs, muitos entubados nos respiradouros, muitos com doenças incuráveis, não só da Covid-19, por outros males, e que não tem mais nenhuma esperança. Já a medicina fez tudo o que podia, e há diversos pedidos de oração depositados nesta urna. Então, meu irmão, é hora de nós exercitarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por todos esses pedidos, e eu creio que o poder de Deus vai se manifestar, e eu peço ao Espírito Santo de Deus, vento do Espírito Santo de Deus, sopra de norte a sul, de leste a oeste, sopra sobre toda a terra, Espírito Santo de Deus, sopra sobre todas as nações, para trazer cura de forma sobrenatural, de forma tremenda, e sopra, Pai, para acabar com esse mal, com esse vírus, destruir este mal. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Senhor, nos reunimos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com a igreja, junto com o meu irmão e minha irmã que está na sua casa, através da rede social, participando conosco deste culto. Senhor, meu Deus, nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo por todos esses pedidos que estão depositados aqui nesta urna, que foi colocado com muita fé, pedindo, ó Deus eterno, que o Teu poder venha ao encontro, ó Deus, destas vidas, cujos nomes estão anotados aqui nestes pedidos. Ó Deus, se é necessidade de cura, ó Pai, ministra cura, Senhor, se é libertação do pecado, do vício, das drogas, do álcool, que seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é para a libertação de práticas sexuais impróprias, do homossexualismo, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, Senhor, meu Deus, que venha trazer libertação, Pai, vem trazer restauração aos lares, restauração às famílias, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos, abre as portas, Senhor, de emprego que foram fechadas para este irmão, para esta irmã que está desempregado, Pai. Se há alguma pedra de tropeço no caminho do meu irmão, da minha irmã, que esta pedra de tropeço agora caia por terra em nome de Jesus, e em o nome de Jesus Cristo que todo mal seja repreendido, em o nome de Jesus Cristo que todo mal saia
e todo espírito atormentador, espírito de morte, espírito devorador, espírito de enfermidade, o Senhor Deus Jeová te repreenda agora, que todo mal saia em nome do Senhor Jesus Cristo destas vidas, e todos esses pedidos que foram colocados pelo meu irmão e minha irmã diante do teu altar neste culto, Pai, que o Senhor visite este irmão agora, leva paz ao seu coração, leva a bênção do Senhor sobre esse lar, sobre esta vida, sobre esta família, Pai, e eu uno a minha fé com a fé deste irmão, ó Deus, declarando a bênção de Deus, a bênção do Senhor Deus Jeová, que enriquece e não acrescenta dores sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Abençoa, meu Deus, a tua igreja em toda a terra. Assim nós oramos, agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda, Senhor meu Deus, na tua presença, estamos orando agora também pela nossa nação, o Brasil, ó Deus, aqui, Senhor, todos os cultos, ó Pai, na igreja, temos orado pela nossa pátria, pelos nossos governantes, ó Deus, continua com a tua mão de poder estendida sobre o Brasil, repreende, meu Deus, os poderes das trevas, Senhor, que tem oprimido esta nação, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que seja queimado com fogo santo do Senhor, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra satânica, tudo aquilo que foi feito nos terreiros, nas encruzilhadas, nos campos, nos bosques, nas casas, contra esta nação, contra o nosso povo, contra a nossa gente, contra a economia do nosso país, contra as nossas crianças, contra as nossas famílias, contra, Senhor meu Deus, esta nação, que todo mal seja destruído agora, que todo mal seja destruído agora, e a nação brasileira seja abençoada, os nossos governantes alcançados, o presidente da república, os governadores, os prefeitos, ó Deus, o poder executivo, legislativo, judiciário, alcança essas autoridades, alcança a vida destes homens, destas mulheres que estão nestas posições de comando, ilumina o coração e mente destas vidas, converte estes corações a Ti, Pai, e afasta todo mal para bem longe, e que todo mal nunca mais volte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos esta oração da fé, ó Deus, agradecendo a Deus pelos milagres, por tudo, agradecendo, Pai, pela fé, pelos milagres, pela cura, pela libertação. Sara, meu Deus, a nossa nação. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Assim nós oramos, agradecendo em nome de Jesus, e passo a palavra ao nosso querido pastor Alexandre para o encerramento deste culto. Muito obrigado, meu irmão, por esta oportunidade, por me dar a oportunidade de entrar na sua casa para levar esta mensagem de esperança e de fé. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Glória a Deus, exaltado seja o Senhor para todos sempre. Que essa mensagem possa ter tocado no seu coração. Não sei onde você está ouvindo essa mensagem ou ouviu essa mensagem, mas que ela toque no seu coração, que ela possa te curar, que ela possa tirar você da zona de conforto, tirar você de tudo aquilo que você pensa que às vezes não vai dar certo. Vai dar certo sim. Jesus Cristo, Deus, está nos ajudando e nos protegendo. Quero agradecer a todos os irmãos que estão junto conosco, lembrar a vocês das nossas redes sociais, do nosso jejum e da nossa oração, que estamos aí há 15 dias fazendo este jejum e esta oração com alguns alvos e alguns propósitos para as nossas vidas, não esquecendo de ler a primeira e segunda epístola do apóstolo Pedro, que Deus tem falado e vai continuar falando em nossas vidas. Eu quero também
agradecer a você que tem contribuído, a você que mesmo no momento onde não estamos tendo nada presencial, mas você tem ofertado, você tem dizimado, você tem contribuído com todo o teu coração e com tudo aquilo que Deus tem feito para você, e isso tem sido bênção na vida de pessoas também. Então não deixe você de contribuir, não deixe você de ofertar, de dizimar. Nossa contribuição, ela é bem vista por todos, e é o pouco de muitos, nós podemos ajudar uns aos outros. Agência do Banco Itaú, agência 0067, conta 118414, CNPJ 46 323 325/1000, ao contrário, 0001-06. Contribua, seja um contribuinte para que essa obra de Deus vá adiante, para que a obra de Deus continue indo cada vez mais para frente e anunciando o Evangelho do Senhor. Lembrando a você, domingo estaremos aqui às 10 horas da manhã, nós na sua casa, juntos, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra que veio até nós. Eu quero te agradecer pela vida do presbítero Clodomiro. Eu quero te agradecer por toda a equipe que tem feito com que estes cultos sejam realizados. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque a tua vida em nós nos proporciona momentos felizes, ainda em meio a tanta destruição, a tanta morte, a tanta pandemia. Deus, guarda-nos, 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 porque sabemos que debaixo das tuas asas estaremos seguros e que nenhum mal chegará à nossa casa, à nossa tenda. Muito obrigado, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. E viva Cristo! Deus te abençoe, meu querido. Um beijo no seu coração e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Cuide-se, cuide-se, cuide-se.